Homem na enfermagem? Mas enfermagem não é coisa para mulher? Você já ouviu isso alguma vez? Você já se sentiu discriminado só porque é homem e escolheu a enfermagem? Já sentiu aqueles olhares meio estranhos olhando para você? Mas a enfermagem não é coisa de mulher? Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. A enfermagem precisa de você. Precisa de homens corajosos, fortes e determinados. E se você é homem, está pensando em fazer enfermagem, mas está na dúvida, pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vão ficar falando de mim? Vão ficar me olhando de lado, meio desconfiado, achando que eu sou isso, que eu sou aquilo? E aí entra a dúvida, será que esse é o meu caminho? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Madu Santos, sou técnica de enfermagem, e nesse vídeo eu vou falar com vocês, homens, que estão querendo entrar na enfermagem, mas estão com medo. E medo do quê? Medo do preconceito, medo do que um parente seu vai falar, medo do que um amigo seu vai falar, medo do que as pessoas vão pensar de você. O medo não tem que nos assustar. O medo, a gente tem que deixar ele de lado e seguir em frente. Porque o medo, ele não leva nós a nada. Então hoje eu vou abrir meu coração e vou dizer pra vocês sobre esse assunto, sobre homens, que a gente precisa muito dos homens na enfermagem, que a maioria ali é mulher, é formado de uma equipe só de mulher. No hospital onde eu trabalho, os homens geralmente eles ficam na UTI e no TF. Sim, lá é um lugar onde geralmente pega peso. Geralmente os homens aguentam mais, né, os pacientes pesados. E no pronto-socorro também, né? No pronto-socorro tem a entrada de muitos homens no pronto-socorro, né? Então, às vezes, precisa pegar uma maca, precisa pegar o paciente lá na frente. Então, geralmente, eles já escalam os homens para ficar no PS e na UTI. Mas são muito poucos homens que tem dentro do hospital. É um hospital enorme. Dá para contar no dedo quantos homens trabalham com a gente. E um dia, eu tava precisando da força masculina e eu vou contar essa história para vocês. Eu tava atendendo um rapaz, esse rapaz alto, não era um senhor de idade, era um rapaz alto, mais ou menos 2 metros de altura, e ele era forte também, sabe, fortão. Aí ele saiu do banheiro, eu tava ali no quarto dele, esperando ele pra fazer a medicação, perto do leito, perto da cama dele, aí ele veio. Só que ele veio passando mal. Eu olhei pra ele e falei, você tá se sentindo bem? E aí ele começou a falar que não, e começou, tipo, a querer desmaiar. Aí eu segurei no braço dele, ele foi caindo assim, ó, caindo pro chão. Tadinho, eu rindo. Não tô rindo por conta disso, ele foi caindo pro chão e eu junto, porque ele era muito pesado. Eu fui caindo junto com ele, daí ele sentou no chão. E aí a enfermeira veio correndo desse tamanho, primeiro, desse tamanho. Aí ela veio correndo, e aí ele lá passando mal, depois ele foi melhorando, mas ficou ali, né, no meio daquela sujeira, né. Eu precisava tirar ele dali pra poder cuidar dele melhor, né, até dar um banho, fazer alguma coisa, né. Eu precisava tirar ele daquele meio ali. E aí ele sentou no chão ali, ele começou a passar mal, né, começou a soltar, né, pela boca, começou a passar mal ali. E eu ali com ele, fiquei meio desesperada, apertei a campainha ali mesmo no quarto pra não sair de perto dele. Chamei a enfermeira. E aí, naquele dia, graças a Deus, tinha um rapaz da enfermagem que estava ali emprestado no nosso setor, porque no nosso setor só tem senhoras, só tem mulher mesmo, moças, senhoras, não tem homem no nosso setor, que é uma clínica médica. Esse rapaz, ele tinha vindo emprestado para o nosso setor, foi a salvação, porque aí juntou eu e ele, conseguimos levantar o rapaz, tirar ele daquele lugar, porque ali no nosso setor, as meninas iam sofrer ali para fazer esse serviço. Esse é só um caso de muitas coisas que acontecem dentro do hospital, que a gente precisa da força, não só força, que a gente precisa da presença masculina mesmo. Então, tem paciente muito agitado, que às vezes a gente precisa conter, tem paciente que desrespeita um pouco a gente por ser mulher, e aí vem um enfermeiro, vem um técnico de enfermagem cuidar, ele já fica meio assim, entendeu? Então a gente tá ali para trabalhar, mas a presença do homem, ela conta muito nessa hora. Então, de maneira geral, nós da enfermagem, todos nós da enfermagem, a gente precisa de homens corajosos, homens que tenham força física e também que tenham uma sensibilidade para poder fazer esse tipo de serviço, gostar de ser humano. Você tá aí, ó, querendo fazer enfermagem, você tem tudo isso, todas essas qualidades para querer fazer enfermagem. Você gosta do ser humano, você gosta de cuidar, só que você tá ali preso nesse medo. A presença de um homem não é só essencial dentro do hospital, mas dentro de uma UBS, dentro de um SAMU, dentro de um pronto-socorro, de uma clínica médica que seja, como aconteceu no meu caso. Eu já vi muitas vezes a situação ficar tensa por conta dos pacientes que acabam ficando meio bravos com a gente, com a enfermagem. Então, quando essa situação está tensa, a simples presença do homem faz o ambiente ficar mais calmo, um ambiente mais tranquilo, mais equilibrado. A situação pode acalmar, organizar e dar mais confiança, tanto para a equipe como para os pacientes. Mas eu sei que existe preconceito. Muitos homens, colegas meus, relatam para mim que ainda houve isso. Quando eles falam a profissão deles, mas o que você faz? Eu sou técnico de enfermagem. Eles não são enfermeiros. Eles falam, eu sou técnico de enfermagem, tem que falar a profissão com todo orgulho. Porém, as pessoas já logo perguntam, mas isso aí não é profissão para mulher? Isso magoa, isso tá magoando muitos homens ainda. Então, se essa pergunta já passou dentro do seu coração, será que enfermagem é para mim? Se passou essa pergunta na sua mente, deixa eu te responder essa pergunta. Ser enfermagem é receber um chamado.
E se você já pensou, já passou pela sua cabeça de ser da enfermagem, é porque você já recebeu o chamado. E é por isso que eu falo, homens, a enfermagem precisa de você. Porque você estando na enfermagem, a enfermagem não tem sexo. Quando você está ali cuidando, você está cuidando de um ser humano. É isso que os homens pensam. Meus colegas, quando estão lá, eles esquecem que ali tem homem ou tem mulher. Ali é um ser humano que está sendo cuidado. E as pessoas que estão doentes, que estão precisando dos seus cuidados, elas não querem saber se você é homem, se você é mulher. Elas estão precisando dos seus cuidados. Ela só precisa de cuidado. Então a enfermagem não tem sexo. Muitos homens, colegas meus, me contam que quando eles estavam fazendo o curso ainda, já eram discriminados ali no próprio curso, pelos próprios alunos, porque era uma turminha só de mulher, porque a maioria é mulher. E aí tem poucos homens, e aí eles ficam meio deslocados no meio daquele monte de mulher, no meio da turma. Então, resumindo, a enfermagem, ela não tem gênero masculino, feminino. Naquela hora, somos todos iguais, que precisamos de cuidados uns dos outros. Resumindo, a enfermagem, ela precisa de você, homem. Ela precisa de nós, mulheres. Ela precisa de ser humano. Enfermagem é cuidar. Não importa se é homem, se é mulher. Não tem gênero. A enfermagem não tem gênero. Somos todos seres humanos iguais, precisando de cuidados. Então, se você está pensando, nossa, será que essa enfermagem é para mim mesmo? Aí fica pesquisando os vídeos aqui dentro da internet, será que é para mim mesmo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Enfermagem é dom, é o dom de cuidar. Se você já tem isso dentro de você, esse desejo de cuidar dentro de você, enfermagem é para você, seja homem, seja mulher. Não deixe o medo de parar, não fique escutando o medo. Enfrente ele. Medo é uma responsabilidade. Você ter medo é como se você fosse responsável, uma pessoa responsável. Porque se você não tem medo, você vai lá e você acaba errando. Mas se você tem medo, é porque você é cuidador. Porque quem tem medo não erra. Então, o hospital, ele parece assustador, mas ele não é não. O hospital é uma escola. É onde você vai ver tudo, tudo de perto, vai ficar sabendo de tudo, vai conhecer tudo, vai ver de tudo. É onde você vai saber por que escolheu a enfermagem. Aí o medo se transforma em aprendizado e o aprendizado se transforma em coragem. Então, homens, coragem. A enfermagem, ela não precisa do homem, ela necessita dele. É isso, gente. Eu queria desabafar isso com vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, outro, tchau.